Bom dia, galera do terceiro ano. Vamos continuar nossos conteúdos tratando sobre as fontes de energia, tá? Na semana passada nós falamos sobre a abertura da economia brasileira, né? Que favoreceu a modernização da atividade industrial. Passei uma atividade, alguns me entregaram, outros não. Parabéns para os que entregaram. E hoje nós já temos outra atividade, né? Eu já passei também a correção da atividade da semana passada, com o comentário, o gabarito, e agora vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Primeiro, fonte de energia, como o próprio nome já sugere, né? Tudo aquilo que gera energia, e a energia é tudo aquilo que produz movimento. Então a gente tem duas formas de classificar as fontes de energia, né? Aqui de acordo com a tecnologia, as fontes de energia arcaicas ou antigas, as fontes de energia modernas e as fontes de energia alternativas. Isso aqui é tranquilo. Bom, aí nós temos também as fontes de energia renováveis, aí já é necessário a gente ter mais atenção, que são a energia solar, energia hidráulica ou hidroelétrica, fonte de energia eólica, fonte de energia das marés, a biomassa. E temos as fontes de energia não renováveis, como são os combustíveis fósseis, o carvão mineral e o petróleo, e os minerais energéticos, como por exemplo urânio, césio, plutônio. Tá? Então, hoje no mundo, as fontes de energia mais utilizadas são as não renováveis, tá, gente? Mas as renováveis cada vez mais vêm aumentando o seu uso. Para um país, ter a capacidade de gerar energia é fundamental, porque determina a capacidade desse país de competitividade na economia internacional. Um país que não consegue produzir energia suficiente para se abastecer é um país que terá dificuldades, por exemplo, em atrair investimentos. Então, nosso próprio país, o Brasil, é um país que precisa produzir mais energia para ter um crescimento econômico sustentado. Essas fontes de energia também, elas variam muito de país para país, depende muito das características geográficas de um país usar uma ou outra fonte de energia. Mas hoje, e já há pelo menos um século e meio, que as fontes de energia mais utilizadas são as não renováveis, especialmente aquelas derivadas de combustíveis fósseis, como são o carvão mineral e o petróleo, tá, gente? E nós vamos tratar um pouquinho sobre essas fontes de energia, que é o que o capítulo do livro trabalha com vocês, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico de onde vem a maior parte da energia no nosso país. Nós vamos trabalhar no próximo capítulo as fontes de energia do nosso país, tá, gente? Então eu não vou perder muito tempo com isso aqui, tá? Quando a atividade industrial se iniciou e ocorreu a primeira revolução industrial, a principal fonte de energia utilizada era o carvão mineral. A partir da segunda revolução industrial, mais ou menos lá por volta de 1850, 1830, 1850, aí já surgiram novas fontes de energia, como além do carvão, o petróleo, o gás natural e a energia hidroelétrica. Tá? Aqui mais um slide falando um pouquinho sobre as fontes de energia no Brasil. Na próxima aula eu vou esmiuçar um pouquinho essa questão das fontes de energia no Brasil, tá, gente? O carvão mineral, gente, que durante muito tempo foi a principal fonte de energia utilizada, ele é uma substância sólida de origem orgânica. Ele é resultante da transformação de restos vegetais submetidos a intensas pressões. O carvão mineral ele é extraído do subsolo, tá? A partir de 1750 até meados da primeira metade do século XX, ele foi a principal fonte de energia, muito utilizado na indústria, nos transportes. O seu consumo mundial, entretanto, a partir dos anos 50 começou a cair. Neste século, o seu consumo é de mais ou menos 24%, dentre todas as fontes de energia, ele representa cerca de 24%, que é ainda um número alto, mas bem menor do que já foi no passado. As suas reservas, entretanto, também podem durar até 220 anos, né? E é uma fonte de energia muito útil porque produz bastante calor
e é bastante empregado na siderurgia, que é a produção de aço, e para produzir eletricidade, principalmente nas usinas termoelétricas, tá? Agora, é uma fonte de energia que causa muitos danos ao meio ambiente. Pode provocar a chamada chuva ácida, pode poluir rios, lagos, contribui para o aquecimento global, porque a sua queima gera o dióxido de carbono, que é um gás que contribui para a elevação do efeito estufa, além de causar também danos à saúde, tá, gente? Só que o carvão mineral é uma fonte de energia que, como a sua reserva ainda é longa, ele pode ser eventualmente uma alternativa à, à queda nas reservas de petróleo, tá? As reservas de petróleo estão diminuindo, podem acabar no futuro. Como as de carvão mineral ainda são bem elevadas, o carvão mineral poderia ser uma alternativa ao uso do petróleo, assim como as outras fontes de energia renováveis. A maior parte do carvão mineral existente no mundo está no hemisfério norte, tá? Na China, Estados Unidos, na Rússia, na Europa, no norte da Índia. No hemisfério sul ele se encontra mais, tem suas maiores reservas na Austrália. No Brasil, Santa Catarina é o maior estado produtor de carvão, tá, do nosso país. Falando sobre o petróleo, ele, assim como o carvão mineral, ele também é uma substância de origem orgânica, tá, que com o decorrer do tempo sofre transformações químicas e bioquímicas, originando o petróleo. O carvão mineral ele é decorrente principalmente da compactação de matéria orgânica vegetal. Já o petróleo, principalmente de matéria orgânica animal, tá, gente? Ele é utilizado mais ou menos há uns 150 anos, tá? Cerca de 150 anos. Ele começou a ser utilizado lá nas últimas décadas do século XIX. Ele foi descoberto nos Estados Unidos, na Pensilvânia, tá? Em 1859. Na verdade, ele já era até conhecido, mas ele ainda não era utilizado como uma fonte de energia para movimentar motor, por exemplo. Ele era um óleo conhecido, utilizado por povos tradicionais, mas não como uma fonte de energia para movimentar máquinas, automóveis, tá? Em 1928, foi criado um cartel chamado Cartel das Sete Irmãs do Petróleo, que foi um grupo formado por essas 7 empresas petrolíferas que eu coloquei aí para vocês, tá? Que durante algum tempo dominou o mercado do petróleo no mundo, né? Só que em 1960 foi criada a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que atualmente é formada por 13 países. Esse grupo é quem determina o preço do barril do petróleo, praticamente quem determina o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Tá? É um cartel, porque é um grupo que comanda os preços do barril do petróleo no mundo, tá? E é responsável por 60% das exportações mundiais. Em alguns países, o petróleo ele é tido como uma fonte de energia tão importante que ele é controlado pelo Estado, como por exemplo no México, no Brasil, na Venezuela. No Brasil, a Petrobras controla a infraestrutura de extração, refino, distribuição e comercialização do petróleo, tá? As 4 fases de uso do petróleo. Até 1973, o preço do barril do petróleo era bem baixo, custava cerca de $3, mas aí em 73 nós tivemos uma grave crise do petróleo, decorrente de uma guerra que aconteceu no Oriente Médio, tá? A guerra do Yom Kippur, tá? Que foi a 4ª guerra árabe-israelense. Nesse período aí, a OPEP, se aproveitando da guerra, aumentou o preço do barril do petróleo de 3 para $12. Em 1979, nós tivemos a guerra Irã-Iraque. E aí muitos países temendo que o petróleo, a quantidade de petróleo no mundo diminuísse, muitos países começaram a estocar petróleo, e aí a OPEP aumentou novamente o preço do barril do petróleo de 12 para $35. Isso significou uma grave crise internacional, porque os países tiveram que gastar mais com essa fonte de energia, tá? Como eu falei para vocês, desde 1953, quando foi criada a Petrobras, o monopólio da extração, refino, comercialização e distribuição do petróleo no Brasil é feito pela Petrobras, né?
Aqui a gente tem as principais reservas de petróleo no mundo, elas estão principalmente no Oriente Médio, tá? Elas estão principalmente no Oriente Médio, deixa eu voltar aqui, né? Estão principalmente no Oriente Médio, no norte da África, tá? Onde estão as principais reservas de petróleo. Aqui a gente tem a produção por região. O Oriente Médio é a área do planeta que mais produz petróleo no mundo, tá? Então, o Oriente Médio é a área que mais produz petróleo no mundo, que é essa região aqui, ó, tá? Aqui a gente tem o Oriente Médio, a principal área produtora de petróleo do mundo, tá? Aqui o fluxo comercial de petróleo, como a gente pode ver, o Oriente Médio é o que mais distribui petróleo no mundo. Aqui o preço do petróleo, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o preço do barril do petróleo, desde a Segunda Guerra Mundial, ele só veio aumentando. Hoje o preço do barril do petróleo está aí na casa dos 90, 80 dólares, tá, gente? Lembrem que lá antes da primeira crise do petróleo era em 2 dólares. Aqui a gente tem as maiores reservas de petróleo, né, que estão na Arábia Saudita, no continente americano. O país que tem as maiores reservas de petróleo é a Venezuela, né, é o sexto. O Brasil recentemente descobriu uma grande reserva de petróleo em alto mar, que é o chamado pré-sal, uma camada que fica abaixo da camada marítima do pré-sal, tá? A gente tem aí 3 camadas no fundo do mar, que é o pós-sal, a camada de sal e o pré-sal. Abaixo do pré-sal, cerca de 7.000 metros de profundidade, o Brasil descobriu recentemente, há alguns anos, uma imensa reserva de petróleo, o que o colocou também entre o grupo dos países que mais produzem petróleo, né? Mas eu vou falar um pouquinho melhor disso na próxima aula, tá? Bom, os combustíveis fósseis, gente, além do petróleo e do carvão, a gente ainda tem o gás mineral, que é um outro combustível também bastante utilizado, né? O petróleo ele é utilizado para produzir vários derivados, como por exemplo a gasolina, o óleo diesel, o querosene, tá? Ele é utilizado para produzir plástico, ele é utilizado para produzir tintas, asfalto. Ele é uma fonte de energia muito útil no mundo. Só que esses combustíveis fósseis, eles causam muitos danos à natureza, né? Eles causam, por exemplo, acidentes, derramamento de petróleo no mundo, em alto mar. O petróleo, o seu estoque está acabando. Várias guerras aconteceram nos últimos anos por conta da sua disputa, né? Muitos derivados do petróleo não são biodegradáveis, como por exemplo o plástico. Assim como também o carvão mineral e o gás natural, eles produzem também a sua queima, eles produzem o chamado dióxido de carbono. O petróleo, o carvão mineral e o gás natural, os 3 produzem o dióxido de carbono, que é o principal gás responsável pela elevação do efeito estufa que provoca o chamado aquecimento global, né? Bom, aí nós temos as fontes de energia, gente, que são que vem aumentando cada vez mais a sua produção nos últimos anos, porque justamente o petróleo, essas fontes de energia não renováveis, elas têm reservas limitadas e os países vêm investindo em fontes de energia que são renováveis, ou seja, que não se esgotam, como por exemplo a hidroeletricidade, que é utilizada como fonte de energia a partir de 1860. Mas para usar é necessário que um país tenha rios caudalosos, ou seja, com muita água, de preferência planálticos, ou seja, com quedas d'água. Os países que mais usam a hidroeletricidade são o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil. Agora, isso depende também da geografia do país. Um país que não tem rios caudalosos, extensos e com quedas d'água, não pode gerar muita hidroeletricidade. Aqui a gente tem a hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, com capacidade para produzir 12,6 milhões de quilowatts, ou 12 mil megawatts, é a mesma coisa, né? Aqui a gente tem a maior usina hidrelétrica do mundo, que é de Três Gargantas, na China,
A hidroeletricidade, ela só tem um problema se ela for construída em rios que não sejam com quedas d'água, que vão precisar gerar imensos lagos. Esses imensos lagos vão inundar a vegetação, vão provocar o desalojamento de famílias, né? A morte de animais. Então, a hidroeletricidade tem esse problema. A hidroeletricidade produz energia a partir do movimento de uma turbina. Tá? A água movimenta uma turbina que produz, a partir do movimento, a energia elétrica. Tá? Então, aqui a gente tem as vantagens e desvantagens das hidroelétricas. É um recurso natural renovável, a água, né? É uma energia a baixo custo, um custo de manutenção baixo, mas, entretanto, alteram a paisagem e podem causar danos ambientais. A gente tem também a energia nuclear ou atômica, que é mais ou menos o mesmo esquema da energia hidrelétrica. É o movimento de uma turbina que, a partir do movimento, gera energia, tá? Só que a produção de energia nuclear ou atômica, ela é produzida a partir da fissão ou quebra do átomo, o que se dá utilizando minerais radioativos, como, por exemplo, o urânio, né? Aí é necessário enriquecer o urânio para ele ficar com mais capacidade de geração de energia, e aí é provocada a fissão dos átomos do urânio para gerar calor, movimentar a turbina e gerar a energia atômica ou nuclear. Os maiores produtores mundiais são Canadá, Austrália e Níger, mas também pode incluir os Estados Unidos, vários países da Europa que não têm rios caudalosos, né, que não têm grandes reservas de petróleo e aí usam bastante energia nuclear. Hoje a gente tem no mundo cerca de 441 usinas nucleares em 34 países. Mais de 90% dessas usinas estão concentradas nos Estados Unidos, no Japão, nos países da União Europeia e na Federação Russa, ou na Rússia, como vocês queiram, tá? Agora, a energia nuclear é perigosa, tá? Elas não causam poluição como o carvão, mas elas podem causar contaminação ao meio ambiente, danos à saúde. O lixo nuclear, ele precisa ser depositado em recipientes metálicos protegidos por blocos de concretos e enterrados ou depositados no mar, porque o lixo nuclear, ele libera radioatividade, e a radioatividade pode causar sérios danos à saúde, como nós já tivemos no passado alguns acidentes nucleares muito famosos, como, por exemplo, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986, quando o reator da usina de Chernobyl explodiu e liberou uma imensa quantidade de radioatividade nas áreas próximas, tá? Toda usina nuclear tem um reator, onde ocorre a fissão do átomo e a produção da energia. Além do que, a partir da energia nuclear, é possível também produzir a chamada bomba atômica ou as armas nucleares, onde alguns poucos países dominam essa tecnologia de produzir armas atômicas, como a gente vê aqui, os países que têm essa capacidade, tá? Aí a gente tem países que estão tentando produzir armas atômicas, como a Coreia do Norte, o Irã, que a gente viu agora há pouco no slide anterior. No Brasil já ocorreu um acidente nuclear com um mineral, que foi o Césio-137. O Brasil nem foi numa usina atômica, porque o Brasil só tem uma usina nuclear, na verdade são três, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Mas foi um material usado em aparelhos de raio-x, porque os minerais radioativos, eles também são usados em aparelhos de imagem, como, por exemplo, de raio-x. E aí o Césio-137 ele foi despejado no local impróprio, uma pessoa teve contato com esse material, levou para casa, o material estava depositado numa caixa, que tinha sido descartada de maneira irregular no lixão. Essa pessoa levou esse material para casa achando bonito, quando abriu, era o Césio-137, se contaminou e várias outras pessoas se contaminaram. Esse acidente aconteceu em Goiânia, tá? 1987. Aqui a gente tem as usinas do Brasil, Angra 1 e Angra 2, já está sendo construído também Angra 3. E aí a gente tem as fontes de energia alternativas, tá, gente? Energia dos oceanos, que é a produção de energia a partir das marés.
A gente tem a energia solar, que é uma fonte de energia gerada a partir da energia liberada pelo Sol. Temos a energia geotérmica, que é a energia produzida a partir de gases que são liberados do interior da Terra, aí podem produzir energia. A energia eólica, que é a energia proveniente dos ventos. A energia da biomassa, que é produzida a partir da queima de plantas, de excrementos, da madeira, de materiais vegetais como soja, mamona, milho, ou até de animais, de restos de animais, que é uma fonte de energia que está sendo cada vez mais utilizada, porque a partir da energia da biomassa pode ser produzido, por exemplo, o etanol, né? Pode ser produzido o álcool, né? Então é uma fonte de energia que também está sendo cada vez mais utilizada, tá? Bom, e era isso, gente. Tem algumas coisas aqui sobre as fontes de energia no Brasil que depois eu vou tratar com vocês, tá? Vocês deem uma lida nas páginas do livro que eu determinei, façam atividade. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço a todos, tá, gente? Se cuidem e vai aí uma homenagem para o nosso querido Pantera Negra, tá? Wakanda Forever para vocês, tá? Tchau, gente. Um abraço.